Olá, então sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. É sempre bom a gente ter esse encontro aqui, né, semanal, onde a gente pode, de uma certa forma, a gente pode falar do que a gente gosta, ouvir, né, saber o que está acontecendo, o que outras pessoas estão falando. Porém, nosso trabalho basicamente é tentar entender um pouco, né, da teoria, principalmente a teoria, né, do nosso criador da psicanálise, né? Então, estudamos aqui bastante, falamos muito sobre Freud, claro. Porém, isso não impede que você busque, tá? Outros psicanalistas, que você busque outras teorias para o seu atendimento, tá bom? Então, aqui quero deixar claro que nós trazemos, sim, bastante informações sobre Freud, a teoria freudiana, né? Que foi através dela que as demais foram estabelecidas, foram seguidas, foram criadas. Porém, isso não impede que você, nos seus atendimentos, você vá em busca de outras teorias, tá? Para complementar a sua. Então, antes de a gente começar, na semana passada, né, foi o Dia das Mães, então um pouquinho atrasado. Eu desejo a todas, né, as mamães aqui presentes, um feliz Dia das Mães, que vocês continuam sendo essas pessoas aí que nos direcionam e nos impulsionam para a vida, tá bom? Feliz Dia das Mães. Então, por isso hoje o tema, né, a gente vai falar então importância, né, que a mãe tem na vida de todos os seres humanos, né? Então, é, nós vamos ver aqui a importância dessa presença materna na vida do filho, né? Na vida de nós, de todos os seres humanos, e vamos observar também, vamos entender o que Freud vem falar quando há a falta da mesma, né? Então, quando existe aí a falta da mãe na presença ou na criação aí dos filhos, tá? Então, segundo Freud, né, Freud acreditava, né, nas suas teorias que as primeiras experiências, né, com os nossos pais e os cuidadores ou cuidadores, elas são uma experiência significativamente muito importante na vida, né, dos adultos. Então, principalmente a mãe. Então, a psicanálise, né, Freud acredita que desde que uma mãe ela cumpre, né, ela cumpra todos, não todos, né, mas os principais adjetivos para que tenha-se uma vida saudável, né? Essa criança vai conseguir, ao longo da sua vida, ser uma criança mais com menos problemas mentais. Vamos trazer assim para o nosso português mais claro. Então, se essa mãe, quando ela, né, a partir do momento, desde da concepção até os dias né, do nascimento, gestação e tudo mais, desde que essa mãe consiga suprir as necessidades básicas desse filho, esse filho tem uma grande possibilidade de ter menos dores emocionais do que uma mãe ausente. Mas a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Então, o papel da mãe, né, na teoria psicanalítica, ela diz, né, segundo essa teoria freudiana, que ela é responsável por atender às necessidades básicas do bebê, como alimentação, segurança e conforto. A mãe também é a primeira fonte de amor, carinho e afeto para o bebê. Então, a partir do momento que esta criança foi, vamos falar de outra maneira, a partir do momento que a mãe ficou sabendo que ela está grávida, tá? Então, isso independente de 3 meses, tantas semanas, isso não importa. A partir do momento que essa mãe ficou sabendo, né, teve ali, veio para o seu consciente que ela está grávida. A partir deste momento, todos os sentimentos que forem produzidos por essa mãe,
esses sentimentos, eles automaticamente influenciarão em toda a vida do bebê. Em toda a vida depois do bebê, da fase infantil, da fase, todas as fases da vida. Então, olha para vocês verem a importância que é até o próprio pensamento, né, o próprio pensamento da mãe, como que vai ser essa aceitação, como que vai ser essa gravidez, como que vai ser esse preparo, se a mãe está se sentindo preparada, se ela está se sentindo segura, insegura. Todo e qualquer sentimento produzido por esta mulher será automaticamente influenciado em todos os aspectos deste filho, tá? Então, é parece assim, algo forte, né? Porque se a gente parar para pensar que até os próprios pensamentos desta mãe, desta mulher, eles serão, de alguma maneira, serão automaticamente influenciados na vida desta criança. Ou seja, pelo resto da vida, tudo que foi produzido, então, a partir do momento que existe ali aquela ligação entre mãe e bebê, tudo e qualquer sentimento produzido pela mãe será automaticamente influenciado na vida desse filho pelo resto dessa vida, pelo resto da vida dele. Então, por isso é muito importante, né, eu sempre aconselho, principalmente, né, as pessoas que não fazem terapia, é claro, porém as mães, né, as mulheres que descobrem que estão grávidas, façam terapia, estimulem as pessoas que estão próximas a você fazer terapia, principalmente nesse período de gravidez. Já sabemos aí, né? Claro que existem teorias, mas já estamos acostumados com a gravidez das pessoas que estão próximo a nós, e nós sabemos que os hormônios dessas mulheres se tornam, né, uma coisa muito significativa, então muda, tem oscilação de humor e tudo mais, mas precisa estar bem acompanhada por um terapeuta. Com certeza, uma mulher, uma mãe, né, que está fazendo um acompanhamento durante a gravidez, consequentemente, esse filho vai ter ali uma vida completamente mais saudável, mais emocionalmente saudável, vamos dizer assim. De acordo com a teoria da freudiana, a relação da criança com a mãe, né, é um dos principais determinantes do desenvolvimento emocional, né? Freud, então, ele acreditava, né, que durante a fase oral, que durava de 0 a aproximadamente 18, 19 meses, né, o bebê experimenta uma fase de dependência completa da mãe. Ou seja, né, como já falamos, o bebê vai precisar de alimentação, segurança e conforto, principalmente nesse período da fase oral, de 0 a 18 meses. Então, essa fase é crucial para o desenvolvimento da criança e a segurança da criança, bem como o desenvolvimento, né, de uma sensação de autoestima. Então aí a gente já tem ali mais uma dica, né, de rastreamento. Sempre gosto de trazer essas dicas de rastreamento quando a gente se depara, né, com algum caso ou com algum atendimento aonde essa criança ou esse adolescente ou esse paciente em geral, ele nos apresenta uma falta de segurança em si ou em outro, né? Então ele não confia nele mesmo, ou ele não tem uma dificuldade em manter vínculos. Então ali a gente já consegue ter ali um, um caminho para que a gente possa ali já tentar entender, então, neste caso, como que se o paciente sabe como foi a gravidez, como foi a gestação dele ou dela, né? Então aí já fica essa dica. Quando vocês se depararem, tá, com pessoas que têm baixa autoestima ou têm dificuldade em manter relacionamentos, é sempre bom você investigar aí com seu paciente como foi a gestação, como que é o relacionamento com a mãe, tá? Ali o Freud já está deixando uma dica ali
para a gente de rastreamento. A importância, né, da relação mãe e bebê. Se a mãe é capaz de atender as necessidades, né, do bebê de forma consistente e amorosa, né, a criança se desenvolve com um senso saudável de autoestima e confiança. Porém, se a mãe é inconsciente ou não consegue atender essas necessidades, a criança pode se desenvolver com um senso de desconfiança e insegurança. Então, foi o que eu acabei de dizer, então vamos adiante. A figura da mãe na vida do adulto, né? A figura da mãe pode ter, né, ela pode ter, não, na verdade, ela tem um impacto significativo na autoestima, né, dessa pessoa. Então, se a gente observa, né, nessas mães que são, na característica de uma mãe, por exemplo, onde é uma mãe que desde, né, bem pequeno, ela é uma mãe que apoia o filho, que ela ajuda, né, o filho a desenvolver ali um senso um pouco mais saudável de autoestima, né? Consequentemente, essa criança vai ser uma criança onde ela vai se sentir parte, né, de algo. Então, ela não vai sentir que ela não é pertencente. Então, a partir do momento que existe uma mãe onde ela consegue prover ali né, o que o bebê precisa, né? Então, é um pouco subjetivo a gente falar o que o bebê precisa, né? Pode ser que aquele bebê, a mãe está fazendo de tudo ali para dar aquele suporte, para dar tudo que aquele bebê precisa, porém talvez o bebê não aceitou de alguma maneira, não conseguiu entender que aquilo que a mãe estava transmitindo era o amor, o carinho, e isso acontece de forma involuntária e inconsciente, tá? É bom deixar a gente deixar isso bem específico, tá? Por mais que às vezes a mãe tente, né? Ela faz de tudo para que esse bebê seja um bebê saudável e ela provê tudo que nós já falamos ali, confiança, segurança, alimentação. Às vezes, de alguma forma, o próprio inconsciente, né, a própria formação mental desse bebê, ele não aceitou, tá? Então isso não, né, claro, não vai ser uma culpa da mãe, também não é culpa do bebê. Infelizmente, é algo que pode acontecer, tá? Então, por mais que existem mães que se esforcem para dar tudo, pode ser que no sistema mental, né, o inconsciente desse bebê, dessa pessoa, ela não conseguiu aderir àquilo que a mãe estava oferecendo. Então, isso é muito comum, tá? Então, vamos tirar a culpa aí das mães, né, que falar que consegui, eu dava tudo e mesmo assim essa criança é dessa maneira, tá? Então isso são coisas que acontecem de maneira involuntária, é o próprio sistema mental que foi responsável por aceitar ou não aquilo que a mãe estava tentando prover naquele momento, tá? Então, vamos ficar, né, calmos ali quanto a isso, porque nem sempre a culpa, né, é de alguém, né? Foi algo que aconteceu de maneira natural. Consequências, então tem algumas consequências, né? Caso exista aí a ausência dessa mãe. E muitos desses danos, né? Caso haja essa ausência, que eu acabei de dizer, alguns danos eles são irreparáveis, tá? Enquanto falamos aí nessa formação da personalidade do próprio indivíduo. A falta de segurança emocional e afetiva, né, leva a alguns distúrbios, que são alguns distúrbios psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Além disso, a ausência materna pode afetar a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis no futuro. Então, vamos por partes. É, Nós já estamos muito hoje, né? Hoje é muito bom que, graças à tecnologia, à internet, né, os meios de comunicação, nós já sabemos, né, temos falado aí de muitas maneiras sobre ansiedade e depressão. Então, é um assunto que podemos trazer
muitos tipos de aula, temos vários caminhos para chegar aí sobre e falarmos, né, sobre ansiedade e depressão. Então, um deles aqui, então, um outro ponto aí desse novelo, né, é a gente observar como que foi, né, se houve uma falta ali desta mãe, desse autocuidado ali com esse bebê, que hoje, né, na fase adulta, pode estar gerando como consequência, né, dessa falta, dessa ausência, uma ansiedade que, né, que é um sintoma aí da depressão ou vice-versa. Então, é muito comum a gente se deparar nos dias de hoje com pessoas estão aí sofrendo por depressão, por ansiedade, e muitas vezes alguns terapeutas deixam, né, passar sobre essa questão de buscar entender, né, de onde veio mesmo a raiz, né? Eu gosto muito de saber do meu paciente se ele sabe como foi a gestação, se ele foi quisto ou não, se o pai participou, se quem participou, quem estava ali, quem participou. Eu gosto de fazer toda essa investigação, mesmo lá até se ele sabe como que foi a gestação da mãe dele, da avó. Eu gosto sempre de fazer ali essa volta, né, no passado mesmo do meu paciente, para eu saber como que vem, né, como que veio a vida desse paciente até ele chegar no presente. Então eu gosto, né, de dar essa dica, é algo que eu gosto de fazer, que eu faço, tá, em clínica, é saber quanto mais pessoas saberem, a gente saber como foi o nascimento, como foi a gestação, é importante para saber quem você é hoje, tá? Então, para quem ainda não assistiu, na aula passada eu falei um pouquinho, em algumas aulas passadas, não só a aula passada, mas na outra também, eu disse que muitas coisas, muitos dos nossos sofrimentos psíquicos vêm das pessoas anteriores a nós. Então, tem muitas dores, muitas crenças, muitas coisas que vão vindo, vão passando de geração em geração, porém, uma pessoa, né, que nesse caso é a pessoa que está fazendo terapia, ela vai precisar saber como parar todas essas dores que vêm passando de geração em geração, tá bom? Então, é por isso que é muito importante você voltar mesmo, ir lá atrás, para você descobrir até chegar aí no presente do paciente que você está acompanhando, tá bom? Outra dica aqui na falta, né, da criança na falta da mãe, né? As consequências dessa mãe ausente. Essa criança, essa pessoa, né, ela tem dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis, tá? Então, a ausência da figura materna pode resultar em dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos saudáveis. Isso pode ocorrer porque a criança, né, ela não aprendeu a confiar em sentir segura em relação aos demais, às outras pessoas. Então, essa pessoa ela vai ter sempre dificuldade de estabelecer vínculos emocionais e profundos. Então, a partir do momento que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele começa, né, a ter um certo vínculo com alguns tipos, com a pessoa com que ela está se relacionando, naturalmente essa criança, essa pessoa, ela vai ter uma tendência a querer fugir, né? Então é muito comum a gente vê hoje em dia, né, muitos das pessoas, dos nossos avós, né, as pessoas um pouco mais velhas falam, porque hoje o meu neto, a minha neta, elas não param com ninguém, todo dia estão trocando de namorado, estão trocando, sempre buscando ir, ali a gente está sempre em busca de mudar. Então, todo mundo quer sempre novo, quer sempre algo novo que chame atenção, que mude. Porém, a gente esquece de olhar que esta mudança, esse desejo de estar sempre renovando, esse desejo de estar sempre ir em busca de outras pessoas, são
é uma maneira da gente estar fugindo. Por quê? Porque a gente não foi acostumado, né, ali a gente não teve aquele vínculo afetivo, principalmente com a mãe, então essa pessoa, essa criança, ela tem essa dificuldade em manter um vínculo mais profundo. Então, ali uma dica é a gente trabalhar sobre, esses sistemas emocionais mais profundos, esses sintomas, né, que esse paciente vai mostrar para você, que ele, essa dificuldade que ele tem de se aprofundar no relacionamento, de falar mais sobre si, de entender mais a posição do outro, o lugar do outro, o lugar dele junto ao outro. Então, tudo isso é um caminho para você trabalhar com esse paciente que tem dificuldade aí de, de manter um vínculo mais profundo. Depois tem também, essa pessoa, como consequência, ela tem baixa, né, baixa autoestima e insegurança. Então, são aquelas pessoas que estão sempre inseguras, né, em fazer qualquer coisa, né? Elas vão estar sempre em busca de quê? De uma aprovação. Então, ela vai ser aquela pessoa que, se colocou uma roupa, ela vai estar sempre você gostou, mas você gostou mesmo dessa roupa que eu coloquei? Nossa, mas ficou legal? Não, parece que eu não gostei. Ou ela vai estar sempre querendo ser exaltada. Então essa pessoa ela vai ser aquela pessoa que vai querer elogio o tempo todo, que vai querer reconhecimento por tudo que faz, né? Tudo isso também é uma consequência aí de uma, né, uma consequência materna, de uma falta, né? Depois, dificuldade em expressar emoções. Isso é campeão, tenho certeza que é campeão na clínica de muitas pessoas, né? Então, desculpa, hoje a gente está muito acostumado a, a falar, né? Então, hoje a gente está acostumados a sermos pessoas comunicativas. Porém, somos pessoas comunicativas de uma maneira que eu costumo dizer, de uma maneira bem superficial. Então, a partir do momento que você começa a buscar, principalmente com as pessoas mais jovens, né? Quando você começa o ato de fazer com que essa pessoa esteja olhando para si e falando de uma maneira um pouco mais profunda, essas pessoas elas tendem a fugir. Então, hoje em dia é muito comum, né, a gente se expressar ali no Instagram, no Facebook, nos meios de comunicação, porém, quando a gente busca, né, algumas pessoas para que a gente possa falar de uma maneira um pouco mais profunda de si, ou você faz alguma pergunta, mesmo que não seja em análise, as pessoas têm uma grande dificuldade hoje de olhar para si, né, e de buscar entender quem elas são, o que que elas querem, né, o qual é o desejo, o objetivo de vida, né, principalmente hoje os adolescentes, as pessoas, né, dessa nova geração agora, tem essa dificuldade de engajamento e de ter um vínculo um pouco mais profundo. E principalmente falar de si, falar do que está sentindo, falar do que quer ser. Muitas dessas pessoas hoje, né, não estão conseguindo mais fazer aí essa atividade, essa ação que antes era um pouco mais fácil, né, falar de si, e hoje, mesmo com tantas ferramentas que temos hoje, como terapia, né, leitura, dentre outras coisas, as pessoas ainda estão com uma grande dificuldade de falar sobre si. E já sabemos aí, né, já temos uma das razões. Dependência emocional excessiva. Então, em alguns casos, a ausência da mãe pode levar a uma dependência emocional excessiva de outras pessoas. Então, a pessoa ela pode buscar, né, de uma maneira constante a aprovação e a validação externa, como já foi dito, buscando preencher aquele vazio emocional ali que ficou pela falta da mãe, tá? Então, é muito comum vermos, né, casais aonde um dos membros, né, é,
um ou outro, né, tá sempre querendo preencher aquele vazio que foi deixado ali pela falta da mãe. Então, às vezes, é um relacionamento onde não há uma relação, né? Então, não há ali algo que não há um crescimento entre os dois, não há uma contribuição entre os dois, né? Então, ali, né, muitas vezes a gente, como exemplo, a gente vê, nossa, como que aquele casal ali tá junto, não tem nada a ver, os dois brigam o tempo todo, os dois não dão certo, mas eles não conseguem separar. Então, é muito comum a gente ver nesses casais, né, um tem a dependência do outro. Ali é importante a gente tentar entender o que um tá dando para o outro, né, o que um está se alimentando do outro, né? Então, às vezes um tem ali uma, uma autoestima muito elevada e o outro não tem, então o outro está buscando ali, né, naquele que tem demais, e fica ali essa dependência ou essa codependência, né? Problemas de identidade. A ausência da mãe pode dificultar o desenvolvimento saudável da identidade da pessoa. A falta de um modelo de identificação pode levar a uma sensação de desconexão consigo mesmo e a dificuldade em definir qual é o seu lugar no mundo, né? Como eu disse, hoje é muito comum a gente. Esse dia eu estava até conversando com uma professora da rede pública, e ela me dizia que hoje é muito difícil, né, antes fazer essa pergunta, o que você quer fazer quando você terminar, né, o seu ensino médio? Ela sempre disse que antes era muito comum isso, né? Até, eu acho que no período que eu estudava, era muito comum perguntar isso na escola, o que você vai estudar. Hoje ela disse que às vezes faz essa pergunta, muitos falam, eu só quero me ver livre da escola, ou eu quero, não quero nunca mais estudar, eu quero ser livre, mas não tem um pensamento, um preparo ali para o futuro, porque muitas dessas vezes essas crianças, essas pessoas, né, crianças e pessoas em geral, por não se sentirem parte, né, de uma família, por não se sentirem parte, não ter tido um vínculo, elas não conseguem depois saberem aonde elas querem chegar. Então, muitas vezes estão estudando por quê? Estão estudando porque estão sendo obrigadas, estão estudando porque senão né, o pai vai colocar para fora de casa. Existem vários casos, né, onde que as pessoas estudam ou praticam coisas que estão obrigadas, e depois, quando acaba a obrigação, então, por exemplo, falando do ensino médio, elas não sabem o que fazerem, porque elas passaram o tempo todo simplesmente fazendo o que o outro queria, né? O que o pai queria, o que a família queria, o que a mãe queria. Então, eu gosto muito de perguntar, principalmente para paciente adolescente, mas o que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Porque até então, até antes de você chegar até a mim, você fazia o que os outros queriam. Então agora, a partir desse momento, nós vamos fazer o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. E parece que é algo muito simples, né, quando falamos, mas não é. As pessoas hoje, elas não estão sendo mais preparadas para fazerem absolutamente nada. As pessoas hoje, elas estão sendo condicionadas a fazer simplesmente o que lhes são ordenadas, né? Então, o próprio sistema hoje, ele vem criando pessoas para repetirem ali tudo que está sendo dito. Mas isso, eu não sei para vocês, mas isso para mim não interessa. Eu quero ir em busca, né? Eu estou sempre em busca de pessoas que querem criar, que querem mostrar realmente quem elas são. E o meu trabalho como pessoa, pessoalmente, é esse. É ajudar você que quer em busca do seu sonho, do seu desejo. Porque até aqui você veio porque
muitas pessoas, porque isso é legal, porque psicanálise é legal. Não, agora está na hora de você olhar para você e saber o que você quer. Isso eu digo em questão profissional, eu digo em questão de clínica, eu digo em questão pessoal, em qualquer meio. Você precisa saber, então, a partir de agora, de onde você veio de algum lugar. Beleza. Mas a partir do momento que você chegou até aqui, você precisa saber para onde você vai. E a autoanálise, né? Ou não só a autoanálise, mas a análise, o autoconhecimento, vai te ajudar com isso. Você precisa se conhecer para que você ajude outras pessoas a fazerem o mesmo trabalho. Sem autoconhecimento, sem estrutura, sem estudo, né, principalmente na teoria básica, você não vai conseguir ajudar as pessoas a serem encontradas, a se encontrar. Eu tenho visto, né, muitas pessoas, né, quando chega no quarto, no terceiro encontro, assim, né, das pessoas que estão no estágio, eu já não tenho mais o que dizer, né, para o meu paciente já não tem mais o que dizer. Mas e você, como pessoa, tá olhando para você? Tá vendo o que você quer? Aonde você quer chegar? Os seus planos, seus desejos, seus projetos? Tá colocando em prática? Ou você está simplesmente repetindo tudo que falaram para você fazer? A psicanálise, ela precisa, né? Hoje nós precisamos de pessoas que pensam, não só estudam, né? Que vão em busca, que coloca a mão na massa, que vai atrás da teoria, mas você também, como psicanalista, precisa produzir os seus pensamentos. E os seus pensamentos precisam ser seus. Você vai precisar de uma teoria para ir em busca, de uma direção, mas você vai precisar projetar, você vai precisar produzir algo seu. É só assim você vai conseguir o seu autoconhecimento e ajudar os seus pacientes a fazerem o mesmo. Se você fazer, né, o tempo todo o que os outros estão falando para você fazer e você for seguir somente ali tudo o que está dito, teoria, linha por linha, você não está produzindo, você está reproduzindo. Então está na hora da gente ir em busca do que nós queremos, né, dos nossos pensamentos, da gente produzir coisas nossas, né, e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos ver o que mais temos aqui. Importante a gente ressaltar que as consequências da ausência materna pode variar, como eu já disse, pode variar de pessoa para pessoa e vai depender de vários outros fatores, como a duração da ausência, o suporte emocional disponível, né, e a capacidade da criança de encontrar outras figuras significativas de cuidado do afeto. Então, como eu disse, pode ser que em algum momento essa criança não se sentiu parte ali, ela não conseguiu fazer um vínculo com a mãe, mas isso pode ter sido na fase oral, ou pode ter sido em outra fase, e durante a terapia nós podemos tentar voltar ali e ressignificar ali aquele momento. Então, pode ser que tenha sido na fase inicial, na fase oral, pode ter sido em outra fase, né? Então, nós podemos observar que cada fase da vida do ser humano, ela é correspondente a um fator de vida dessa pessoa. Então, pode ser que, né, estamos falando principalmente das fases iniciais, que é a fase oral, que essa criança, que essa pessoa, ao longo da vida, ela vai ter algumas faltas, né? Porém, vamos colocar que depois, em algum momento, o próprio inconsciente dessa pessoa, ela encontrou ali na mãe o que era necessário, ou nas pessoas que estavam à volta o que era necessário. Então, não vai ter falta naquele sentido, tá? Então, o papel né, do ambiente social e das interações posteriores também influenciam a forma como essas consequências se manifestam ao longo da vida. Então, a psicanálise ela busca, né, a compreensão nessas dinâmicas de auxiliar
na elaboração e na ressignificação dessas experiências, para que possa fazer o quê? Promover um bom estado, né? Um bom estar psicológico aí para essa pessoa que te procurou, ou para si mesmo, né? Então, quando você vai em busca da ressignificação dentro de uma análise, consequentemente, você tem a oportunidade de ressignificar coisas que, principalmente na sua fase inicial, você não teve a oportunidade de fazer. Então, você hoje, uma pessoa de 30 anos, vai ter uma outra visão do que uma visão de quando você tinha 6 meses. Então, hoje, você tem ferramentas suficientes para voltar ali, né, para voltar lá em algumas situações e ressignificar. Você está apto, né? A vida te deu, claro que na terapia também, né? Te dá várias ferramentas para que você possa reeditar algo que antes estava no seu inconsciente de uma maneira deslocada. Por isso, a importância de você, né, ressignificar todas as trajetórias ali, né, cada os aspectos da sua vida. Vamos ver, tem algumas informações aqui. Eu me interessei no curso por causa de mim, para melhorar e me conhecer mais e ajudar as pessoas. Fui muito manipulado por pessoas, agora quero em busca do que eu quero. O que eu quero. Muito boa. Aninha minha. Muito bom, isso mesmo. Maria Rúbia dos Santos. Fiz um atendimento em que a paciente sofria pela ausência da mãe, não conseguia ter um bom relacionamento com o esposo, muitas vezes agia como a mãe dele. Ao trabalharmos em análise, ela decidiu procurar a mãe, liberar perdão e manter um relacionamento mãe e filha. A partir daí, ela declarou que seu relacionamento com o esposo melhorou 100%, segundo ela. Muito bom, gosto muito de ouvir esses casos assim, onde a terapia mudou a vida, né, das pessoas. Muito bom, acredito que você tenha feito então um bom trabalho. E bom agora, né, se você antes não tinha, né, não sabia de algumas coisas, é muito bom agora você fazer isso, para, né, melhorar ainda mais os seus atendimentos. Mandei junto com esse link, mandei para vocês 2 artigos muito bons, onde fala sobre a ausência, né, a ausência materna, tá? Então, para quem ainda não leu, sugiro que faça a leitura. Né, não é obrigatório, é complementar, mas são 2 textos excelentes que pode te ajudar aí nos seus atendimentos, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo. Obrigado pela companhia. Para quem não conseguiu, eu vi que muitas pessoas não conseguiram pegar o começo, tá, pessoal? Não tem problema. As aulas ficam gravadas, então você pode voltar lá e assistir o começo ou todos os comentários que foram feitos dessa aula, tá bom? Obrigado pela companhia de todo mundo, pela presença, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.